Graça e paz, queridos. Deus te abençoe de uma forma tremenda e poderosa em nome de Yeshua. Aqui Natanael Solis no seu canal Universidade do Reino. Participe dando já seu like ungido para a glória do Senhor. Também fazendo um comentário, ativando o sininho para que venham notificações. E você fique ligado em tudo aquilo que vamos estar estudando aqui toda segunda, quarta e sexta às 10 horas da manhã. Hoje, quarta-feira, já começamos um estudo na segunda falando sobre os levitas, será que existem? Também perguntei sobre ministério de louvor, ministério de dança, será que isso é ministério no Senhor? Então, escute bem, já temos vários comentários aí nos vídeos, e muita gente tem me ligado e tem me perguntado quando tem sido isto esclarecedor. Porém, eu não sou obrigado a que todo mundo concorde com a gente. Então, nós vamos falar mais detalhadamente o que é ministério e esses dizeres que estão dentro da igreja, às vezes que não condizem com as Sagradas Escrituras. Lembrando a você de que você me ligando, mandando uma mensagem aqui no celular, você participa toda sexta-feira de um brinde, ou seja, a chance de ganhar um brinde, porque vamos estar aqui sorteando, não gosto dessa palavra, sorteio, mas vamos estar contemplando alguém para lhe enviar. Ou aquela canequinha abençoada, já me perguntaram, canequinha ungida essa? Aliás, tudo que eu toco eu creio que é ungido porque está na unção do Senhor, mas não tem misticismo nisso, né? É só jeito de falar e até brincadeira. Mas olha, essa canequinha é uma canequinha comum, só está aí o emblema da Universidade do Reino. Também na última sexta, agora, nós vamos ter aí uma Bíblia de estudo e pode ir para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Temos gente ligando de vários estados, até fora do país. Isso é muito bom. Me ajude a pregar essa palavra. Se esse estudo está te edificando, por favor, multiplique isso, comunique isso para os amigos, mande para as redes sociais. Deus vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Desde já abraço para todos os irmãos que estão fora do país, de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão, que já estão conectados com a gente, da África, Moçambique, os nossos alunos ali em Moçambique. Deus os abençoe tremendamente. Temos uma obra também em Moçambique, pastor Joaquim Maibeck, que é um homem precioso que está lá, um filho espiritual, graças a Deus. E também a tantos alunos preciosos aí que estão nos ligando de vários estados do Brasil. Mas vamos lá, em nome de Jesus, vamos começar aqui. Nós falamos sobre Levi. Será que existe ainda descendentes de Lamed Vav Yod? Levi, os levitas, ou Halevim, como nós vimos na semana passada. Esta tribo que foi separada para um ministério chamado sacerdotal e levítico, onde somente iriam trabalhar no contexto tabernáculo, andado no deserto, e depois trabalharam no templo. Mas isso será que ainda existe? Então, nós vimos na semana passada, como iniciamos, de que é impossível que a igreja hoje tenha levitas, porque essa ordem foi especificamente para uma tribo e para a lei segundo a ordenança de Moisés. Nós lemos Hebreus, estudamos um pouquinho os Hebreus e vimos em Hebreus 7 de que, havendo mudança de sacerdócio, houve mudança de leis para esse novo sacerdócio. Nós somos descendentes de Yeshua, que não era da tribo de Levi, era da tribo de Yehudá, e segundo um sacerdócio santo, segundo a ordem de Melquisedeque. Lê Hebreus e você vai compreender melhor isso aqui. Então agora preste atenção, nós vamos falar o que então é o ministério hoje. Se existe um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, qual é o ministério que eu exerço segundo essa unção em Cristo Jesus, que é dessa ordem de Melquisedeque? Então, queridos, Jesus, quando veio aqui na terra, ele cumpriu seu ministério, segundo essa ordem sacerdotal que ele instituiu e trouxe a igreja para essa instituição sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque. E segundo esta unção, porque o primeiro ponto do que é ministério agora para a igreja, ele não é mais Levi. Então vamos apagar aqui, Levi já era, acabou, queridos, terminou levitas. Então nós temos agora um ministério
ministro, vou colocar aqui, ministro. O que é um ministro? Na verdade, é um servo, alguém a serviço de Deus, do reino de Deus, do evangelho, da igreja, que está para ministrar, que está para servir, tá bom? Ele é um mordomo, uma palavra muito preciosa, que está no grego, aparece muito no Novo Testamento, e Paulo, apóstolo, usa muito essa palavra, é oikosnomos. Oikosnomos. O que é oikosnomos? Que essa palavra gera a palavra economia. Paulo usa muito. Nós somos dispenseiros do reino, somos ministros do reino. Então, quando aparece a palavra dispenseiro, aquele que está na dispensa, que era um ministro que trabalhava na economia do reinado e trazia víveres, trazia mantimento da dispensa, porque é dispenseiro da dispensa, aparece essa palavra oikosnomos, que literalmente significa oikos é casa, nomos administração, um gestor de casa. Então, o mordomo, essa é a mordomia cristã. Isso é o ministério, uma mordomia cristã. É servir a Deus para funções da igreja, para a edificação da igreja, e nós vamos ver isso aqui na palavra do Senhor. Então, oikosnomos é estar embaixo do serviço, do ministério. Só que a Bíblia é bem clara que esta vocação é através de uma unção ministerial. Então, tudo que é oikosnomos, ou seja, ministro ou ministério, isso aqui se junta com o ministério, nasce de Deus, que vem através de uma unção. Então, tudo que é unção gera ministério. O ministério é gerado através da unção. Então, a unção, ela vem do Espírito Santo e desce no ministro, vem do céu. Vem do céu. Olha a setinha, decora essa setinha porque eu vou falar dessa direção da setinha. Ela vem do céu e passa no ministro para quê? Para ministrar para a igreja. Ou seja, olha a seta aqui, a unção desce no ministro e ela projeta para a igreja. Manda bala na unção para a igreja. Para quê? Para pastorear, para ensinar, para curar, dons. Então, tudo vem do céu da glória, unção, passa no ministro, para. Por isso que em Isaías 61, você pode ver, em Isaías 61 já estava profetizado, e Jesus entrou na sinagoga e leu esse versículo de Isaías 61 e quiseram apedrejá-lo, porque ele leu, o Espírito está sobre mim e me ungiu. Então, o Espírito Santo ungiu Jesus no seu ministério, ministro. Jesus era um ministro, e o seu ministério iniciou-se com essa palavra profética que já o profeta Isaías tinha falado. Ele me ungiu para. Então, a unção, eu explico sempre isso, que vem você do céu para. Para quê? Para. E Jesus fala isso. Para dar vista ao cego, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos. Então, ela tem uma direção. Vem do céu para mim e vem para anunciar, para pregar, para ensinar, para libertar, para curar, para restaurar. É o que Jesus falou. Quiseram apedrejar, porque todo mundo sabia que somente Hamashiach, Yeshua, somente Hamashiach, ou Messias, podia falar isso. Agora, Yeshua Hamashiach fala isso. Quiseram matar Jesus, porque os fariseus não entendiam nada de ministério. Eles estão ainda na cegueira da lei. Então, preste atenção. Nós, quando falamos, temos um ministro, é alguém ungido, separado e direcionado para o povo, para a igreja, para as pessoas, para o mundo. Por isso, o ungido, ele está direcionado para cumprir o propósito do Espírito Santo na sua vida. O próprio Jesus afirma isso. Então, essa é a primeira questão. A unção do ministério ou do ministro vem do céu para direcioná-lo. Por que eu digo que o louvor e a dança ou a adoração não é ministério? Por quê? Porque alguém que louva, Aline, foca aqui, alguém que louva, ele não está recebendo do céu, ele está enviando para o céu. Vou colocar aqui, louvor e adoração. Clica aqui, Aline, bem pertinho aqui, Louvor e adoração, ele sobe, é agradável às narinas de Deus. A seta, ele sobe, é para Deus.
A unção, ela desce, passa no ministro e vai para a igreja. Agora, o louvor aqui, ó, louvor e adoração, ele sobe para Deus, ele vai para Deus. Eu sempre pergunto para os que cantam, você está cantando para quem? Para Deus ou para a igreja? Não, eu estou cantando para Deus. Você vai dançar, você pode dançar? Claro que pode dançar. Pode dançar para Deus. Se quiser dançar, adoração, se mexer como Davi, só que para quem você vai fazer? Para se mostrar para a igreja ou para Deus? Então, dance para Deus. Você pode ir no culto dançar como danças espirituais ou danças até coreográficas para Deus. Você pode fazer, não há problema. Só que são para quem? Para a igreja? Não, são para Deus. Então, elas sobem. Olha da contramão. Então, a unção do ministério desce do céu. O louvor e a adoração sobe. Isso é agradável a Deus. Não posso entrar em muito detalhe porque vou tomar muito tempo. Então, querido, não pode haver ministro, porque o ministro ministra. Agora, o que louva e adora está mandando para Deus. Então, se o louvor e a adoração, a dança, seja o que for, é para Deus, você está ministrando Deus, então? É possível alguém ministrar Deus? Então é impossível. É impossível você ministrar a Deus. Se alguém me diz ministério de louvor, ele não pode estar ministrando a Deus, porque o louvor é para Deus. Ministério da dança piorou, porque você não pode ministrar Deus com dança. Você o adora. Tudo que tem um fôlego, louve. Tudo que tem fôlego, que toda pessoa pode e deve louvar e adorar ao nosso Deus. Então tira a ideia que existe ministério de louvor e ministério da dança, porque o louvor e a adoração é dele, para sempre, adorado e exaltado para todos sempre. Por que a pessoa se acha ministro? Porque às vezes ela pensa que é um ministério de louvor e ela precisa lucrar com isso, precisa ganhar. É por isso, repito, ainda piorou quando fala levita, piorou ainda. E ainda quer barganhar, quer lucrar e se tornar um artista, quer ser reconhecido. Tem hoje pessoas que cantam, que tocam, que tem fã-clube, gente. Tem fã-clube, tem pessoas que querem ser estrelas, cobram uns cachês absurdos, estou falando absurdos. Isso tem que parar dentro da igreja, porque o povo está corrompendo, idolatrando gente que se diz ministro de louvor. Isso não existe, em nome de Jesus. Então, a unção do ministro. Agora, quem são os ministros, Natanael? Fala para mim, quem são os ministros? Os ministros são os separados por uma unção específica. Para começar, temos aqui o que é a unção ministerial. Efésios 4, abra sua Bíblia, em Efésios 4. Eu gosto de falar assim porque tem gente que, quando manda abrir a Bíblia, parece que muda de voz já. Começa. Não, querido, será normal. Você pode gritar, dar piruleta, fazer o que você bem entender. Porém, seja você, não imite ninguém. Então, Efésios 4 está dizendo aqui claramente o que aconteceu quando Jesus morre e vai até as profundezas, e depois é levantado lá na glória do céu. Vou ler Efésios 4:9, diz assim: ora, quer dizer que subiu, senão também aquele que havia descido às regiões inferiores da terra. Um dia vamos falar mais profundamente desse tema. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Está falando de Jesus, todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o ministério e a unção. Jesus morre, vai às profundezas da terra, sobe até acima dos céus, acima dos céus. Muita gente pensa que Jesus foi até o céu, não, diz acima dos céus. Não esqueça que há 3 dimensões de céu, segundo essa visão neotestamentária, né? Aurônos, Mesoranos e Eporanos. Decore, porque depois vamos fazer um estudo sobre isso também. Aurônos, Mesoranos e Eporanos. Eporanos é os céus que estão acima dos céus. E o que acontece? Ali, Jesus trouxe a unção ministerial para a igreja, diz. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Já sabemos isso. Com vista de aperfeiçoamento, segunda coisa, para o desempenho do serviço dessa igreja. Serviço na igreja precisa ser desempenhada e aperfeiçoada. Só que também
para edificação do corpo de Cristo. Oh, glória! Então o ministério veio para quê? Nessa unção ministerial veio para edificar a igreja edificada pelo ministério. Agora, a igreja, quando ela é edificada, ela cresce como corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que tudo isso? Para que você não será mais como um menino inconstante, agitado de um lado para o outro, andando para lá, para cá. Agora você está edificado em Cristo por um ministério. Então, a igreja verdadeira é a igreja que é edificada por um santo ministério. E o que a palavra do Senhor diz aqui claramente? Que ele sobe e derrama agora essa unção para ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está tudo aqui, olha só. São 5, porque a igreja tem 5, eu sempre digo que são 5 sentidos. Esses 5 dons ministeriais são os 5 sentidos da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, né? Evangelistas, eu escrevo em grego aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eles são o sentido da igreja. Por quê? Porque os apóstolos, eles têm uma visão, é o missionário que vai, então, eles são a visão da igreja. Eu costumo fazer um paralelo alegórico nisso. Eles são a visão da igreja, eles enxergam além, eles enxergam os confins da terra. Enquanto o pastor cuida de ovelhas de uma forma mais local, pastoreia o rebanho, o apóstolo, o missionário, ele está visando mais longe, tá bom? O profeta é o que tem sentido, olfato. Então, você sente essência profética, ela se sente. O profeta sabe sentir quando há cheiro de algo ruim, algo bom. O profeta tem faro, então o faro da igreja é a profecia. A igreja que não tem profecia, lhe falta unção ministerial do sentir, da essência. O que é isso? Unção profética na igreja. Os evangelistas, quem são os evangelistas? Os evangelistas são a audição da igreja. Por quê? Porque ninguém poderá pregar se não há quem pregue. Ninguém poderá se converter, ninguém poderá se converter se não há quem pregue. Como eles vão crer se não há quem pregue? Como vão pregar se não há quem os envie? Então o evangelista precisa ouvir o clamor das almas. O evangelista deve ouvir o gemido do mundo. Então o evangelista é a audição, os que escutam e os que estão ouvindo a necessidade das almas, gemendo. Os pastores que são tato, são os 5 sentidos. Então o pastor é o tato, o que abraça, o que cuida, o que usa cajado, o que abraça a ovelha, o que carrega a igreja. Então o tato da igreja é o cuidado do pastor. Olha que interessante. E os mestres que são a degustação. São os 5 sentidos. A degustação da palavra. Mestre vai te dar um prato e você vai falar, que coisa diferente, uma coisa que você já experimentou mais. O mestre, ele vai saber lidar com o paladar da palavra de Deus. Então temos aí a visão, temos o olfato, que são os mestres, temos os evangelistas que ouvem o clamor das almas, fica até mais fácil para decorar, os pastores do tato que cuidam, e temos os que vão ensinar, mestre, degustação. Isso é ministério. Para quê? Para a edificação da igreja, para o desempenho da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Do contrário, não é ministério. Então, todo ministério é para trazer edificação, crescimento, desenvolvimento na igreja do Senhor Jesus, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Se você canta, louva, sim, você faz isso para Deus. Faça isso com unção e com glória e com bênção, com alegria, com virtude do Espírito Santo. Mas para quê? Para adorar a Deus, para adorar e exaltar o nome do Senhor, com santidade para Deus, com alegria para Deus. Então a pessoa não pode ter unção, não, a unção está em você, mas a unção ministerial é diferente. A unção ministerial é específica para. O ministério de Jesus começou com a unção ministerial. Ele diz, o Espírito me ungiu especificamente para. Tá bom? Então, que Deus te faça entender isso com alegria, com bênção
E tudo que façamos para adorar, exaltar, que seja espontâneo, que seja com tudo que nós podemos fazer, o que é devoção e amor, porque Deus é o que recebe o louvor e a adoração, tá bom? Que Deus te abençoe. Continuamos na sexta-feira e terminaremos o tema Levitas, ministério, se eles realmente se encaixam com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, qual é o contexto judaico, qual é o contexto para a igreja, se isso se contradiz ou não, mas é simples, é só entender o que Deus quer fazer hoje com a igreja embaixo de um sacerdócio santo, que não é mais levítico, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Deus te abençoe, um abraço em nome de Yeshua.